enquanto ouve os sons melodiosos ecoar suavemente num segundo plano. Acompanhando as nossas vozes, deixe o seu consciente concentrar-se nos objetivos que gostaria de realizar. Pode, se quiser, deixar-se embalar pelos sons do sintetizador. Ou, pelo contrário, concentrar-se apenas no som das nossas vozes. Concentre-se em qualquer objetivo, porque o seu subconsciente está à escuta, à sua maneira única e pessoal, guiando-o e protegendo-o sempre. O seu subconsciente sabe selecionar as mensagens e as sugestões que mais lhe convêm. À medida que se deixa invadir por esse bem-estar no mais profundo do seu corpo. À sua maneira única e pessoal. Provavelmente já se pergunta que novos pensamentos, novos sentimentos, novas sensações e novos comportamentos vai aprender quando estiver completamente descontraído. Entretanto, talvez já sinta uma sensação de conforto intenso, sob a forma de um doce formigamento nas mãos e nos dedos. Ou talvez uma deliciosa sensação de peso que invade todo o seu corpo. Sejam quais forem as primeiras sensações de conforto, o seu subconsciente sabe em que momento pode aumentá-las. Assim, enquanto aprende os pensamentos, os sentimentos as sensações e os comportamentos que pretende suavemente, talvez recorde o tempo em que, ainda criança, desenhava num caderno, colorindo as partes numeradas que correspondiam a uma cor diferente, completando, pouco a pouco, o desenho. E, neste momento preciso, o seu subconsciente sabe que certos aspectos da sua existência precisam de novas cores. Certas partes da sua vida precisam ser retocadas e outras pintadas com cores mais leves. Só o seu subconsciente sabe exatamente o que deve mudar. E, enquanto continua escutando os sons das nossas vozes, o seu subconsciente aproxima-se do estado de espírito ideal para aprender. Um estado de meias luzes entre a vigília e o sono. Um estado mágico, nem completamente acordado, nem totalmente adormecido. Planando entre os dois, invadido por novos pensamentos, novos sentimentos novas sensações
e novos comportamentos. Se quiser, deixe o seu consciente vagar enquanto começamos a contar histórias que contêm os ensinamentos que você precisa. Enquanto o homem caminhava pelas ruas da cidade, os mesmos pensamentos e sentimentos vinham-lhe constantemente ao espírito, invadindo todo o seu corpo. Sabia que era hora de mudar, mas não via como sair daquele impasse. E, virando uma esquina, mesmo no fim da cidade, olhou para uma loja de brinquedos que lhe pareceu muito interessante. Entrou, seguindo um painel que indicava: venha conhecer o mágico da loja de brinquedos. Achando que se tratava de um jogo, atravessou uma sala cheia de bichos de pelúcia e trenzinhos elétricos e penetrou no compartimento dos fundos, onde deu de cara com um velho vestido de púrpura, que lhe disse: sente-se, feche os olhos e deixe o seu consciente vagar, enquanto a criança que cochila dentro de você ouve as duas histórias que vou contar. Mal fechou os olhos, foi invadido pela voz suave do mágico. No reino mágico de anos, num desses dias pequena aldeia bem quentes era habitada por uma tribo. Rapaz aborrecia-se da agricultura para fazer e da pesca. Como tinha os homens temperamento pescavam audacioso e as mulheres decidiu tratar do campo a parte das suas casas, onde nunca um dia antes tinha uma das mulheres da tribo tinha sido proibido na beira do riacho de ir para essa parte da floresta, com outra que pertencia a uma tribo diferente. Vivia um feiticeiro que tinha poderes mágicos. Aqui. Quando você chegou, que os pais não vejo por que lá ir. Tenho de lhe dar o meu lugar. Mal os viu pelas costas. A mulher da outra fugiu, tribo, levantando os braços na direção do céu, sentindo-se começou capaz a gritar de vencer a todas as dificuldades, afastou-se que lhe obstruíssem de 20 metros. Entrou pela floresta dentro, a lavar, observando bem o caminho, não ficando satisfeita, servindo-se do sol que brilhava bem alto lá no céu. Vou passar ao entardecer, controlar a sua vida, que era a hora essas de regressar, assustaram a pobre mulher que temia o mal-olhado para continuar e fizeram-na fugir correndo. Experiência. Tomou o caminho de volta, em casa, ou melhor, contou pensou o que o tinha tomado, ao marido. porque quando chegou no início a primeira encruzilhada, este não prestou atenção, viu que estava perdido, mas à medida que já ela dava mais pormenores, pensou então olhou para ela que devia inquieto. ter seguido conselho os gestos
Não se e aventure os sons nessa que parte da ela floresta. fazia. Levantando Não os sabia braços o que para o fazer. céu, parou, imitou os sons e sentou-se debaixo de uma árvore. Tudo isso tentando por traçar causa de um lugar, um plano de ação para lavar a roupa. Não sabia o que era melhor. Disse ficar ali A e mulher dormir que você encontrou sob essa árvore era uma bruxa. ou procurar Provavelmente meio você estava de lavando sair roupa da floresta. perto de uma pedra já necessária para suas bruxarias. A perceber que as pessoas não mentiam que você se afastasse. Não se Quando se aventure zangou com nessa ela, parte lançou-lhe da um floresta. feitiço. Finalmente, decidiu resta esperar a caminho para ver a força encontrar dos seus poderes, a boa direção, o Não rumo foi de casa. preciso esperar muito tempo. Caminhava em poucos dias. Pensamentos a mulher vieram, deixou seu espírito comer e beber. Depois de uma Não hora havia de estrada, qualquer dúvida pensava ter de que a avançado, bruxa mas, era muito para o seu poderosa grande desespero, e que o tinha feitiço andado em círculos começava a e pôr a estava sua novamente saúde em no perigo. ponto de partida. Por isso, se for o marido por outro caminho, Tenho devo que conseguir fazer qualquer sair coisa. da floresta. Foi, disse, imediatamente à Mas casa do bem feiticeiro lá da no tribo fundo, e parou à sabia sua porta. que devia esperar bom dia pelo raiar do sol, amigos, para disse o poder encontrar saindo de caminho de casa. O que é que há? Sentando-se, o marido debaixo de uma árvore acontecido, com os olhos e pediu ao feiticeiro que fizesse alguma coisa a pensar na sua que fosse tarde demais. Enquanto as histórias paravam por um instante, o jovem sentiu que as mudanças começavam dentro de si mesmo. Mas estavam bem no início, e no fundo da sua imaginação ouvia o mágico dizer: certas partes da sua vida devem mudar agora. Deixe o seu consciente soltar-se de novo. O seu subconsciente ouvirá e aprenderá. E as duas histórias recomeçaram. O feiticeiro admitiu que a situação preso era grave numa roda. Preparou-se para vencer. Quanto mais o mal tentava sair, recorrendo aos seus conhecimentos, sem conseguir parar o movimento, sempre em círculos, cada vez mais rápidos. Do feiticeiro, no sonho, onde lhe deram uma voz disse: um banho. Você tem que utilizar a sua vontade para parar esse movimento mágico. Não é fácil, mas é indispensável. Mas você pode conseguir utilizá-lo muitas vezes, sonhando. Pelo menos os 3 vezes por dia no freio, até eu mandar parar a sua força. Além disso, parou, é preciso fazer algo mais. Louco. Na próxima lua cheia, sentado em terra, quero toda a família na minha casa,
uma reconfortante sensação fazer de grande força. Tudo que eu mandar, mas para continuar a jurar na floresta, o mal olhado, precisava para isso fazer vou ter um esforço ajudante final, mas para entretanto conseguir é hora de me preparar. De repente viu a fumaça de uma fogueira e caminhou nessa direção, perguntando o que iria encontrar. Poderes mágicos, se for não queria recorrer a certas substâncias seja melhor que alguns feiticeiros não me usam. aproximar. Já não utilizava poções mágicas, continuou a caminhar há muito tempo, E servindo-se apenas a dos seus poderes mentais. Subia a fumaça. Quando olhou em torno, estava em transe, mas não viu ninguém. Sentia depois seu poder, ouviu dominando-os. Boa tarde, jovem. Parece que você se julgava muito forte quando entrou na floresta, tão confiante, a se organizar, pois fique sabendo que aqui quem manda sou eu. Exigir muito tempo depois para o feiticeiro aparecer, afastar uma nuvem de mal olhado. Quando as histórias pararam pela segunda vez, o jovem sentiu que as mudanças eram mais fortes. Sentiu que estava pronto para controlar a sua existência. E, enquanto esse pensamento fazia vibrar todo o seu corpo, a sua consciência vagava de novo, ao mesmo tempo que as histórias recomeçavam. A bruxa, muito espantada, era uma inimiga poderosa. Pensava como seria bom a estar na cama, de conseguir em total segurança. À medida que a noite tem medo da lua cheia se aproximava, não é? O feiticeiro e o seu ajudante respondeu o definiram uma estratégia medo para afastar o mal-olhado. O pior já está feito. Porque pensa que não conseguiu sair da floresta. De espírito, quando você da bruxa queria ir no momento para a esquerda em que tinha enfeitiçado na direita a mulher, quando o queria nível ir de intensidade, para a direita, de implicação na esquerda. E de vontade da bruxa, você só pode controlar muito a situação se eu deixar para atingir os seus objetivos. E vamos conversar um pouco. Simpático feiticeiro, você e o seu ajudante, não é a primeira pessoa, basearam que entra na estratégia, na ajuda julgando dada pela poder, criatividade, e pelo poder do subconsciente. Enquanto o feiticeiro continuava a falar, o jovem percebia que, de certos momentos, você é uma pessoa muito forte e confiante. Perceberá isso, e isso é verdade. Aprender mas a se conhecer, não. Para ficar nesse momento, agora tinha a certeza que era assim. Família, algumas pessoas, pensamentos, nunca todos os sais desta floresta, em concentrar, disse toda a energia no exorcismo do mal olhado.
Agora avisarei que tem quando que tiver mudar terminado. o seu Só então comportamento. poderão parar. Se quer, é importante que a sua vida que fiquem concentrados, certo? Para podermos Quando o controlar feiticeiro parou de situação. falar, o rapaz sentirá que algo se reorganizava dentro dele. Estas são as únicas instruções que o feiticeiro lhe daria. Uma única oportunidade, de se concentrar muito apenas bem, uma, pois ela que ele tinha que aproveitar para lhe distrair. Lá, embaixo, começar em lugar com as magias. Você pode dormir os poderes de seu feiticeiro positivos e de manhã, parando apenas, tenho a certeza de vez em quando de que saberá escolher de água. O rapaz falavam ao mesmo tempo nas orelhas dela e sonhou procurando transmitir que o estado das pessoas amadas muito forte. Quando acordou dentro dela, seguinte uma luta titânica, o feiticeiro travava para saber desaparecido quem a dominaria. O rapaz pôs-se a caminho após sentir agora que a direita encanto da bruxa estava à sua direita, deixou e a esquerda à sua esquerda. O suplício tinha terminado. Encontrou o feiticeiro para antes sair de partir da floresta. Sabia que ela nunca mais voltaria. Lugar e sempre que tivesse essa ideia, descansar. Uma voz lhe diria: vocês merecem se aproxime da floresta. Quando o espírito consciente do jovem regressou à realidade da loja de brinquedos, o mágico continuava lá, com um olhar quente e penetrante. Chegou em boa hora, disse. Não é por acaso que você está aqui. O seu subconsciente sabia do que você precisava e as lições que aprendeu podem ser rapidamente postas em prática. De vez em quando ouvirá pedaços dessas histórias soar na sua imaginação como garantia de uma boa escolha. Um segundo depois, o mágico tinha desaparecido. Saindo da loja, o jovem parou para olhar um grande mágico, empalhado, vestido de púrpura, que lhe sorriu. E, enquanto seu subconsciente volta docemente ao conforto e ao relaxamento do seu corpo, é hora de transformar a sua existência, de fazer todas as alterações necessárias. E, se o seu consciente entorpeceu de vez em quando, o seu subconsciente ficou à escuta, à sua própria maneira, atento aos elementos necessários para essas transformações
Apenas o seu subconsciente conhece os novos pensamentos, os novos sentimentos, as novas sensações e os novos comportamentos que se manifestarão espontaneamente quando for preciso. E o seu subconsciente saberá reconhecer com exatidão quando e onde deve utilizá-los para que essas novas lições se manifestem e ajudem a controlar a sua existência. À medida que este pensamento ecoa no mais profundo do seu subconsciente, deixe o seu consciente acordar suavemente. Quando o último som desaparecer em segundo plano, você vai se sentir sadio, desperto e descansado.